Que dia maravilhoso para a gente conversar sobre um artigo científico, né? Mas vamos lá, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabe exatamente o que fazer quando um paciente que faz uso de anticoagulante ou antiplaquetário aparece aí no seu consultório e precisa de uma exodontia? Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a elucidar algumas dúvidas que você tem aí. Eu sou Gabriela Madeira, cirurgiã bucomaxilofacial, e o que eu quero é ajudar você a realizar exodontias de uma forma segura. Quero começar esse vídeo dizendo que você precisa se inscrever nesse canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa o seu like e deixa a sua dúvida ou o seu comentário nesse vídeo que você está assistindo. Hoje eu vou comentar sobre essa revisão sistemática. O objetivo desse estudo foi revisar sistematicamente a literatura sobre o efeito da alteração do regime farmacológico em pacientes adultos e que fazem uso de anticoagulantes ou antiplaquetários e que necessitam de cirurgia oral menor. Vou fazer um adendo, tá? Quando a gente pensa em pacientes que fazem uso desse tipo de medicação, a gente pensa logo nos hemofílicos. Mas aqui você precisa pensar nos cardiopatas, nos pacientes que fazem uso de próteses valvares, pacientes que são diagnosticados com arritmia, pacientes hepatopatas, doentes renais crônicos, em outras comorbidades e não somente na hemofilia, tá bom? Bom, essa revisão ela compreendeu dois grupos, aqueles que interromperam o medicamento antes do procedimento odontológico e aqueles que não fizeram isso. Esse é um tema bem polêmico, né? Até porque o paciente que faz uso desse tipo de medicação realmente tem a tendência de ter um sangramento durante uma exodontia, mas se acontece uma modificação do protocolo medicamentoso no qual ele faz uso, existe uma possibilidade de ele ter um evento tromboembólico e corre até risco de vida. No meu módulo de hemorragias de um curso completo de resoluções de complicações de cirurgias odontológicas, eu detalho um pouco mais esse artigo que eu vou falar dele hoje, mas também detalho um pouco mais sobre outras informações. Quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos relacionados a pacientes que fazem uso de medicações e que têm uma comorbidade associada, não dá para a gente pensar de forma sistemática. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para cada paciente você vai precisar ter um planejamento, você vai precisar ter uma modificação de postura para aquele paciente de forma individual. Então, quanto mais você tiver acesso a informações, mais seguro você vai se sentir para realizar esse tipo de procedimento, tá? Vamos lá ver o que foi que a gente encontrou nessa revisão sistemática. Vou pegar a minha caneta para a gente delinear aqui quais foram os principais resultados, tá? O primeiro deles é pacientes que não interromperam a terapia tiveram 157% mais ocorrências de sangramento intraoperatório. É um número considerável, mas não significativo para esse estudo. O interessante desse artigo é que os pacientes que tiveram mais episódios de sangramento foram aqueles pacientes que faziam uso de varfarina. Um outro resultado é que todos os eventos de sangramento foram controlados com medidas hemostáticas locais. Eu nem coloquei aqui. Não teve nenhum evento tromboembólico que foi disponibilizado aí no estudo, tá? Ele não trouxe esse tipo de ocorrência. Um outro resultado é que não houve diferença estatisticamente significativa no sangramento pós-operatório entre os grupos. São resultados bem expressivos, mas calma. Quando a gente lê um artigo científico, não dá para a gente pensar só nos resultados. Quando a gente vai para a literatura sobre esse tema bem polêmico, sobre parar ou não parar aquele protocolo medicamentoso do anticoagulante ou do antiplaquetário, existe muita literatura, mas nenhuma delas consegue trazer um protocolo para a gente seguir na hora que estiver diante desse paciente, tá? Novamente, cada paciente é único, cada planejamento é único. Então, o que foi que esse estudo trouxe como principal conclusão? A pergunta era saber se realmente havia necessidade de alteração do protocolo medicamentoso quando fosse realizar uma cirurgia desses pacientes que faziam uso dessas medicações e, como conclusão, ele sugere que esse tipo de paciente tende a sangrar mais durante os procedimentos odontológicos, mas as medidas locais são fortemente recomendadas. Esse estudo também ele nos trouxe em alguns aspectos que vão levar a uma reflexão e é sobre eles que eu quero conversar antes da gente terminar esse vídeo, tá? Vou colocar a minha canetinha para a gente seguir junto aqui esses pensamentos.
Estudos com alto risco de viés. Quando a gente fala de viés, a gente está falando de qualidade científica. O que esse estudo disse para a gente, o que ele informa, é que os estudos incluídos possuíam baixa qualidade significativa. Esse já é um ponto bem reflexivo, em que a gente precisa entender que os resultados dessa meta-análise não são resultados no quais a gente vai utilizar necessariamente na nossa rotina, mas as sugestões dadas por esse artigo podem sim serem utilizadas. Extensa lista de medicamentos. Quando você detalha os estudos, quando você vai realmente para os artigos científicos, você encontra uma série de medicamentos usados como anticoagulantes, como antiplaquetários e que realmente possuem protocolos diferentes. E não só isso, eles possuem mecanismos de ações diferentes. E que, é claro, pode interferir no sangramento tanto transoperatório quanto pós-operatório. Estudo com protocolo de um único anticoagulante. Esse estudo apenas trouxe pacientes que faziam uso de um único tipo de anticoagulante. Isso quer dizer que aqueles pacientes que faziam uso de dois ou mais medicamentos, tanto antitrombótico quanto antiplaquetário, não foram incluídos nessa meta-análise. Esse é um aspecto relevante, pelo simples fato de que não existe o padrão. O texto ele refere que a maioria das medidas hemostáticas deve ser estabelecida principalmente de acordo com a sua experiência local e com o que você tem ali disponível nos ensaios clínicos randomizados. Agentes hemostáticos podem sofrer modificação. Fatores como hormônios, presença de outros medicamentos, presença de infecção podem sim influenciar em qual tipo de agente hemostático você vai utilizar. Ficou em dúvida aqui nessa parte? Então você não pode deixar de adquirir o meu curso. Nele eu trago um pouco mais de detalhamento sobre isso, tá? Esse curso ele está disponível, esse primeiro módulo sobre hemorragias, ele está disponível no link da descrição desse vídeo ou então através das minhas redes sociais. Vamos continuar. Importância dos exames laboratoriais. Aqui eu estou falando especificamente do coagulograma, tá? Os resultados obtidos no coagulograma, eles podem contraindicar diretamente a sua cirurgia. Porque o INR, que é um dos aspectos que estão no coagulograma, eles vão te entregar um nível de compensação em relação ao sangramento daquele paciente. E isso vai dizer se esse paciente está apto ou não para realizar a sua cirurgia. Por último, esse estudo destacou um aspecto muito importante, tá? Que é a interferência do sangramento no nível de cicatrização. Realmente, essa associação entre a quantidade de sangramento que teve durante a sua cirurgia e o atraso na cicatrização existe, tá? Se ali no momento do seu procedimento cirúrgico você teve um sangramento mais abundante, pode ser que o período de cicatrização daquele alvéolo realmente seja mais demorado, às vezes levando até uma alveolite. Isso quer dizer que você tem que pensar num outro efeito adverso relacionado aos pacientes que fazem uso desse tipo de medicação, tá bom? Que foram alguns aspectos para você aí pensar. Eu tenho certeza que as informações que eu trouxe nesse artigo aqui levaram a você a ter alguns pontos reflexivos, levaram a você a entender que você precisa ter acesso a mais informações para que você se sinta seguro na hora de realizar uma exodontia num paciente que faz uso de um protocolo aí específico, que tem uma comorbidade específica e que pode realmente levar a um sangramento durante a sua cirurgia. Eu espero você nos próximos vídeos.